Olá, queridos! Eu gostaria de compartilhar com vocês um pouco da história da nossa igreja, a Segunda Igreja do Nazareno de Campinas. Na verdade, ela tem o seu início em 1961, na casa de um casal muito querido, Alcino e Bigail Martins. Ainda na área da Vila Marieta, mais próximo do Jardim Leonor, esse casal está estabelecido e Deus então permite que um trabalho comece na casa deles. Em 1962, a denominação decide inaugurar um novo prédio para a Segunda Igreja do Nazareno de Campinas, conhecida como Igreja do Jardim Leonor. Uma capelinha no alto de uma escadaria que tinha ao seu lado uma quadra, uma pequena quadra de futebol de salão e de vôlei para as atividades diversas da igreja. Em fevereiro de 1962, é inaugurado o segundo templo da Igreja do Nazareno em Campinas. Um trabalho que começou de maneira pioneira com pessoas leigas, baseado na instrução da missão do Brasil, e surge então a Igreja do Jardim Leonor, conhecida como a Igreja da Capelinha. Foram anos de bênçãos, Deus frutificando e fazendo o trabalho crescer, ao ponto que em 1972, quando o trabalho já estava solidificado, duas outras igrejas já haviam sido plantadas na cidade pela Igreja do Jardim Leonor. Por ordem, a terceira Igreja do Nazareno de Campinas, a Igreja do São Pedro, e a quarta Igreja do Nazareno, a Igreja do Nova Europa. Elas surgem também frutos de um trabalho missionário realizado pelos irmãos e corajosos heróis da Igreja do Jardim Leonor. Irmãos que deram realmente o seu amor, o seu carinho e empenho para abrirem esses novos trabalhos. A igreja desenvolve, cresce, mas durante 10 anos, entre 1972 e 82, a igreja passa por uma dificuldade de não ter um ministério pastoral de longo prazo. E isso trouxe algumas lutas para a igreja, dentre elas a possibilidade, segundo alguns membros da diretoria da denominação, de fechar a igreja por não estar conseguindo deslanchar como deveria naquele período, mas o problema era falta de pastores com ministério longo. Em 1982 houve uma incógnita. O que fazer com a Igreja do Jardim Leonor? Quem poderia pastorear esta igreja? Foi feito então um convite para aquele que era o pioneiro da Igreja do Nazareno no Brasil, pastor José Zito Oliveira, que na atualidade pastoreava a nossa igreja em Brasília. E em 1983 ele decide então mudar-se para Campinas e assumir o ministério da Igreja do Jardim Leonor. Com ele vieram sua esposa, a professora Zilta Rocha, seus 4 filhos, sendo que 2 deles já estavam no ministério já praticamente por estarem cursando o seminário, pastor Luiz Carlos e pastor Humberto, e no ano seguinte entrariam para o seminário os outros 2, Eduardo e Ruth. Chegaram até esta igreja já no impacto de transformação, de trabalhar para o crescimento da igreja, e a igreja começou a ganhar um novo ar, um novo momento. Havia muita alegria, havia muita programação para abençoar os jovens na igreja, principalmente porque do lado desta igreja, dessa pequena capela, existia essa quadra poliesportiva, onde aos sábados os jovens da igreja e de outras igrejas nossas vinham para poderem ter um tempo de atividade física e ali ficavam por toda a tarde jogando futebol, vôlei, tendo um tempo de comunhão, e assim isso perdurou por cerca de mais 6 ou 7 anos, até que o pastor José Zito Oliveira decidiu aceitar o desafio que Deus havia colocado no seu coração de construir um novo prédio, deixar a capelinha de lado e agora ter um prédio com salas
uma estrutura maior, um prédio realmente mais solidificado. A igreja então resolve desmanchar a capelinha, faz a terraplanagem e durante 4 anos eles constroem um novo templo com a mão de obra dos próprios membros da igreja. Irmãos queridos que muito ajudaram na obra para construir o novo templo, como nosso irmão Osvaldo, Melquíades, Emílio, Alcino, Adão, irmãos que chegavam aos sábados e ali dedicavam juntamente com o pastor Zezito do seu tempo para levantar as paredes do novo templo e deixar a casa do Senhor pronta para a inauguração. O ministério do pastor Zezito durou 9 anos e em 1992 ele chegou à conclusão que já era tempo de jubilar-se por estar já próximos dos 70 anos. E a grande pergunta é: quem poderia então substituí-lo? Quem poderia chegar para assumir o seu lugar? Ele então leva a questão para a junta e a junta resolve convidar o pastor Humberto, seu filho, que pastoreava já a igreja do Nova Europa por quase 5 anos. Foi então que em setembro de 1992 houve uma dupla celebração na igreja. Um novo pastorado e a inauguração do novo templo ali da Igreja do Jardim Leonor, na Avenida Washington Luiz 845. Naquele dia em que houve a transição de ministério, um novo slogan pairava sobre a igreja: um novo templo para um novo tempo. Pastor Humberto então assume a igreja e começa o seu ministério, um ministério frutuoso, um ministério que levaria a igreja a um patamar de ser reconhecido de maneira diferenciada na comunidade e também na denominação. Durante 10 anos a igreja deslanchou em crescimento, novas famílias começaram a chegar à igreja e em 2002 a igreja já havia feito algumas reformas para ampliar o seu espaço, porque tornava-se cada vez menor diante das famílias que estavam chegando. Famílias importantes que hoje fazem parte da nossa história, como a família Mantovani, a família Romeiro e outras mais que vieram para nos abençoar de maneira toda especial. E a igreja então tomava um novo corpo, tendo que passar por reformas, chegando a ter 6 reformas de ampliação do templo, até que já não havia mais o que fazer naquele lugar. Em 2012, diante da necessidade de ter um novo espaço, a liderança da igreja local começou a discutir a respeito de buscarmos um outro lugar para colocarmos a igreja. Foi então em que em 2014 surgiu a oportunidade de mudança para um prédio na Avenida da Saudade, onde, desafiados pelo Espírito Santo, num ato de fé, houve a atitude de realmente fechar a negociação. Tomaram posse do prédio e tiveram que realizar reformas sem ter a verba necessária, mas era preciso para que assim se adequasse o novo prédio a uma estrutura de igreja. Em dezembro de 2014 chegou o dia da consagração do novo prédio. As famílias haviam se envolvido no trabalho de limpeza, de reforma, dando do seu tempo também para carregar os entulhos e deixando tudo em ordem. E chegou o dia especial. Houve a consagração, muita alegria, muita festa. Pessoas chegaram de vários lugares para conhecer o novo templo, que na verdade comportava um espaço 2 a 3 vezes maior do que o templo antigo. E a igreja então se estabelece na Avenida da Saudade 965 em dezembro de 2014. O trabalho continua, os desafios aumentam e cada vez mais famílias vão chegando para fazerem parte da família da Segunda Igreja do Nazareno de Campinas. Hoje nós estamos completando 60 anos, 8 anos já no novo prédio e 52 anos no endereço antigo. Nestes 8 anos temos visto novos desafios, Deus tem nos abençoado. Nesse período surgiu a nossa escola no Peru, onde temos 300 crianças, frutos do trabalho da nossa igreja. Mas cada vez mais temos sentido o direcionamento de Deus
para continuarmos firmes no propósito de comunhão, pregação da palavra de Deus e vivendo novos tempos que Deus tem preparado para a nossa igreja. 60 anos de história, 30 anos de um ministério pastoral frutífero. Deus abençoando cada vez mais e certamente continuará abençoando esta linda e amada igreja. Na nossa celebração de 60 anos, queremos louvar a Deus pela vida de todos os pastores que já passaram por aqui, pela vida de todos que colaboraram para que este ministério pudesse realmente crescer de maneira a abençoar a cidade e levar o nome de Jesus Cristo a um patamar de respeito diante da nossa sociedade cada vez mais. Deus tem honrado a sua igreja, Deus tem abençoado esse ministério e hoje somos uma igreja com 31 ministérios. Líderes preciosos que amam a obra do Senhor, que empenham tempo e servem a Deus com todo o coração. Hoje olhamos para essa igreja e compreendemos que Deus tem um grande propósito para ela e Deus ainda não cumpriu todos os seus planos para esta igreja, para este povo que se reúne neste lugar. Nossa alegria e nossa gratidão para com Deus, pelo tempo de vida que Ele concedeu a esta igreja e pelos tempos que virão ainda para esta igreja, e alegria e gratidão por 30 anos de ministério pastoral diante deste povo lindo e maravilhoso que servem neste lugar. Hoje nos alegramos no Senhor e podemos dizer: 60 anos da segunda igreja do Nazareno de Campinas, e coisas boas acontecem aqui.